Fé é uma coisa comum de encontrar, não é? Você tem fé para ser curado e é curado. É maravilhoso isso. Fé de conquista, fé de conquistar é até mais fácil do que outra coisa. Mas qual é a fé que surpreende ao Senhor Jesus? Qual foi a fé que surpreendeu o Senhor Jesus? Que fé é essa que ele admira? E diz que nunca havia encontrado em Israel. Interessante, né? Importante a gente observar que tem diferença no tipo de fé. Vamos saber hoje? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Veja que o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum e quem veio até Jesus? O centurião. Ele era um homem de condições, tanto é que ele tinha esse criado. Mas esse criado, esse servo, estava paralítico e estava atormentado. Interessante porque esse centurião, ele se importava com esse servo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Veja, ouvinte, que você, quanto eu, nós podemos manifestar nossa fé para ser curado e nem se importar com quem somos, não é verdade? Quantos de nós, quantas pessoas já foram curados e que não se importaram com quem eram? Eram pessoas amantes, eram pessoas que faziam o que era errado e mesmo assim Deus curou, Deus libertou, não é assim? Mas esse centurião, ele estava muito ciente de que ele era um pecador e que ele não via condições de receber o Senhor Jesus debaixo do seu telhado. Sabe, muitas pessoas se sentem assim. O Senhor tem que mais que curar o meu criado. O Senhor não é Deus? Então o Senhor cure meu criado. Não foi isso que esse centurião falou. Não era assim que ele se achava. Ele não se achava no direito, mas ele via o Senhor Jesus como a resposta. E ele disse assim: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E a Bíblia fala que, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ora, muitas pessoas estão pensando que muita fé é o tamanho do milagre. Mas o Senhor Jesus mostra a qualidade do caráter, da atitude desse centurião, que se via uma pessoa pecadora, se via que Jesus não era apto para entrar numa casa de um pecador como ele. Ou seja, ele não olhou para as outras pessoas e disse: essas pessoas aqui são todas pecadoras, Jesus não pode abençoá-las. Não, ele olhou para ele. Ele olhou para a sua própria condição. Mas esse homem se importou com esse seu servo. E ele tinha autoridade. O centurião tinha condições, tinha autoridade. E ele entendeu que o Senhor Jesus
tinha essa autoridade. Se o Senhor Jesus desse apenas uma palavra, o servo dele estaria curado. É assim que ele viu. E quantas pessoas estão me ouvindo agora e esperam orações, esperam, sabe, muitas coisas. Ela não espera uma palavra para se livrar do problema, do pecado, do peso, da gravidade do problema. Por quê? Porque ela vê Deus limitado. Esse homem, centurião, viu que Jesus tinha autoridade. E Jesus era perfeito, que Jesus tinha a solução. Ou seja, a qualidade da fé fez ele tomar uma atitude que surpreendeu o Senhor Jesus. Sabe, a nossa atitude fala da qualidade da nossa fé. Ele havia observado a sua própria vida. Ele havia observado o Senhor Jesus, que é capaz de fazer tudo. Ele havia visto a condição do próximo, do seu servo. Ele poderia ter sido muito egoísta e mandado esse servo ir embora. Mas ele se importou com o seu servo. Ele sentiu a dor do seu servo. Além dele sentir a dor do seu servo, ele sentiu a sua própria condição de pecador, que ele não merecia o Senhor Jesus pisar na sua casa. Provavelmente a casa dele era uma casa bonita, com elegância, cheia de condições, mas aquela aparência não significava nada para ele diante de quem Deus era para ele, quem o Senhor Jesus era. O Senhor Jesus era Deus para ele. Por isso, ele chegou na condição de que ele não merecia, mas ele queria interceder pelo seu próprio servo. Sabe, olhando para a atitude desse centurião, eu vi da parte dele uma condição que muitos não têm. Muitas pessoas, elas olham para si. Muitas pessoas olham para si para a conquista e não para o seu estado real e espiritual. E ele, esse centurião, ele foi até Jesus. Ele não olhou para os seus status, para o que as pessoas iam pensar dele. Ele olhou para aquilo que ele cria, que Jesus poderia fazer. Por isso, ele pediu ao Senhor Jesus que mandasse apenas uma palavra. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ouça, ouvinte, será que a sua fé reprova você ou faz o Senhor Jesus admirar? E aí você pergunta: Viviane, como que eu posso fazer com que o Senhor Jesus admire a minha fé? A minha fé é tão pequenininha, eu sou tão cheia de falhas. Sabe, você faz a sua fé ser admirável quando você raciocina. Você admira, você raciocina em quem Deus é, quem você é e o que você crê. 3 coisas. Quem Deus é, que Ele é capaz, que Ele é poderoso, quem você é, o que você crê que pode acontecer, que Ele pode fazer. E é isso que Deus admira. Isso é sinceridade, quando você raciocina. Sabe que nós, seres humanos, sentimos muitas coisas indevidas, mas existe uma separação. Para a gente separar os nossos sentimentos de uma fé inteligente, a gente tem que raciocinar e ver quem Deus é, quem eu sou e que eu creio.
Eu creio nesse Deus. Ele já provou várias vezes do que ele é capaz. Por que não pedir a ele? E se ele me der uma palavra, em outras palavras, ele dava importância à palavra de Deus. Ele dava importância ao que o Senhor Jesus dizia. Será que você dá importância ao que o Senhor Jesus diz? Isso diz muito sobre todos nós, a qualidade da nossa fé.